Olá, gostaria de inicialmente agradecer publicamente o pessoal da Telimagem, sobretudo o John Sakuma, que me gentilmente ofertou esse convite a participar dessa live com vocês. Aproveito para me apresentar, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Custódio, eu sou advogado, mestre em Direito, sócio fundador da Custódio e Sierpinski Sociedade de Advogados e pretendo hoje tratar com vocês da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente dos impactos da Lei Geral de Proteção de Dados às empresas privadas de um modo geral. E daí de antemão eu já faço um recorte metodológico aqui na nossa exposição. Então eu não pretendo tratar das pessoas jurídicas de direito público. Eu pretendo tratar exclusivamente das pessoas jurídicas de direito privado, das empresas propriamente dita. Também não pretendo, em razão do tempo que me foi fornecido, esgotar esse tema, mas trazer algumas ponderações e alguns impactos da Lei Geral de Proteção de Dados a vocês, empresários. Basicamente, a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, seja esse tratamento realizado por via física ou por meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa de direito público privado. Então aí a gente já percebe que a lei visa tutelar os direitos da pessoa física natural em relação aos dados que são fornecidos às pessoas jurídicas. Então essa lei não tutela os dados pessoais da pessoa jurídica. Essa lei visa proteger exclusivamente os dados pessoais da pessoa natural, da pessoa física. Na lei está devidamente registrado alguns princípios fundamentais dessa lei. Então a lei visa basicamente proteger o direito fundamental de liberdade, o direito fundamental de livre desenvolvimento da pessoa natural e o direito fundamental da privacidade da pessoa natural. Então toda aquela pessoa física que fornece dados à pessoa jurídica ou até mesmo a uma outra pessoa física, ela necessariamente fica enquadrada por essa legislação. Então a lei, ela diz claramente que ela não visa impedir a circulação de dados pessoais, mas sim garantir a segurança de dados pessoais para evitar que esses dados pessoais sejam utilizados para fins ilícitos ou para alguma finalidade que a empresa consiga obter algum lucro. Só para vocês terem uma noção, a lei foi trazida para o cenário brasileiro e promulgada e aprovada no ano de 2018, mas ela teve seu período de vigência por quase 2 anos e agora em setembro ela realmente começou a ser efetivada no mundo jurídico, mas por outro lado ela teve forte inspiração na norma da União Europeia. Por quê? Porque lá muitas empresas de saúde, no caso exemplificativamente uma Unimed de lá, que trabalha com seguros de saúde, ela se aproveitava de informações obtidas junto com farmácia. Então a pessoa física ia na farmácia, comprava determinado remédio, por exemplo, um remédio ligado a uma doença oncológica. Então, imediatamente a farmácia informava a empresa de seguro de saúde médico e essa empresa de seguro de saúde médico, ela indeferia a apólice de seguro desse pretenso segurado. Então, esse dado pessoal afetava diretamente nesta contratação desse seguro e, em razão disso, se trouxe as normas de proteção de dados pessoais na União Europeia e com essa forte inspiração, o Brasil internalizou essa norma. Então, basicamente, essa lei
visa resguardar os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade da pessoa física de um modo geral. Em relação ao local de aplicação desta norma, todo dado que for coletado em território nacional ou que for tratado em território nacional, ele se encontra abarcado por essa lei. Isso significa dizer que, embora o estrangeiro esteja em território nacional, ele também vai ter a proteção dessa lei. Mas quais são os casos que não são de aplicabilidade dessa lei? O artigo 4 da Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que a lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você recebe um convite de um amigo para fazer um churrasco na casa dele e você imediatamente pede para o seu amigo o endereço da casa dele. Ali, nessa operação, as duas pessoas vão estar trocando dados pessoais. Só que, como você não quer obter algum proveito econômico desse dado pessoal, como você não quer obter lucro com essa informação que você está recebendo, automaticamente a lei não restringe essa circulação de dados pessoais. Também a lei não aplica a dados pessoais que sejam realizados exclusivamente para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos e também com a finalidade exclusiva de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividade de investigação e repressão de infrações penais. Então, portanto, recapitulando e consolidando até agora, essa lei ela tem aplicabilidade exclusiva a pessoas jurídicas de direito público ou privado ou pessoa natural que tem interesse em obter um lucro nesse tratamento de dado ou coleta de dado pessoal. Ela não se aplica à proteção de dados pessoais da pessoa jurídica. No artigo 5º da lei, vocês vão observar que a lei traz alguns conceitos que vão traçar as diretrizes de aplicabilidade dessa lei. Então, por exemplo, ela traz o conceito de dado pessoal. Dado pessoal, para fins dessa lei, é basicamente uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Ou seja, se você consegue identificar qual é essa pessoa a partir do dado que você recebe, automaticamente para a lei se considera um dado pessoal. Então, por exemplo, assim, se você tem a placa de um carro de alguém, se você tem o CPF, se você tem um RG, se você tem o endereço residencial, se esse dado for identificável da pessoa, eu consigo relacionar esse dado a uma determinada pessoa, isso, para fins da lei, já é um dado pessoal. Há também a figura do dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é aquele dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, todos esses dados vinculados à pessoa natural são considerados dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis, para esta legislação, eles têm um tratamento diferenciado. Então, a lei não admite o tratamento de dado pessoal sensível, salvo em algumas hipóteses que mais à frente eu vou enumerar para vocês. Há também a apresentação de funções operacionais para a empresa para aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo a lei, toda a empresa deve ter a figura do controlador de dados pessoais, que é a pessoa natural ou a pessoa jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Há também a figura do operador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, que de fato realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E há também a figura do encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador
para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, entre os titulares dos dados e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É isso mesmo, a lei estabeleceu uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi edificada e foi criada como uma espécie de autarquia sob regime especial, em que ela visa realmente dar a palavra final no que se refere à questão de proteção de dados pessoais. Repetindo, os agentes de tratamento, então, para fim dessa legislação, é apenas o controlador e o operador, e o encarregado, ele exerce uma função complementar à figura do controlador e do operador, mas toda empresa, seja ela clínica médica, clínica de diagnóstico, clínica de procedimentos especiais médicos, toda ela deve ter um controlador, um encarregado e um operador. O controlador vai ser sempre figurado na pessoa da empresa. Então a empresa, por exemplo, a clínica médica vai ser o controlador dos dados pessoais. Abaixo dela vai ter ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que vai realmente traçar os procedimentos e operacionalizar todas as medidas de segurança de tratamento desses dados que são coletados. E por fim, vai ter que ter uma figura do encarregado, e essa figura do encarregado vai ser quem vai trazer todas as informações dos titulares dos dados, criar esse network entre o titular dos dados pessoais e a própria empresa controladora dos dados pessoais. Então isso é bastante importante frisar que, de fato, a empresa, sem esses três pilares, ela não consegue sobreviver, especialmente com base nessa legislação, porque essa legislação impõe às empresas a instituição dessas três figuras, e a existência dessas três figuras servem como atenuantes das multas previstas nessa legislação. O artigo 7º, ele traz quais são as hipóteses de realização dos dados pessoais. A primeira hipótese é mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Então, em havendo consentimento do titular dos dados pessoais, é possível que a empresa obtenha a coleta dos dados pessoais desse titular. Então, essa lei é bem clara e é bem precisa em que deve-se ter o consentimento desse titular. E o consentimento deve ser voluntário e espontâneo, sem qualquer vício. Isso significa dizer que se você tem uma operação viciada ou uma operação que envolva algum prejuízo ao titular e por conta disso ele vai ser obrigado a fornecer os dados, certamente esse ato será anulado por ausência de consentimento. Só que esse consentimento ele não pode ser feito de modo genérico. É considerado nulo o consentimento se você não explica para qual finalidade esse consentimento deverá ser fornecido. Então, esse consentimento ele pode ser feito tanto num contrato com a empresa, tanto num ato em separado instituído como termo de consentimento. Mas esse consentimento deverá ser claro e expresso, sem qualquer vício de consentimento e com uma finalidade específica. Mas, por outro lado, vocês todos que trabalham na área de saúde têm uma outra exceção. A lei diz que, nos casos de tutela de saúde, em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária, elas não dependem de consentimento. Mas daí eu tenho recomendado a todos os meus clientes e colaboradores que adotem o consentimento em qualquer hipótese, porque a gente não sabe ainda como a jurisprudência vai se posicionar a respeito disso, como os aplicadores vão se posicionar a respeito disso, como os juízes vão julgar esse assunto,
como as entidades administrativas vão julgar esse assunto. Pode ser que eles relativizem essa autorização da lei no que se refere aos procedimentos de profissionais de saúde. Eles podem estabelecer uma escala a procedimentos de profissionais de saúde, eles podem dizer que alguns procedimentos de saúde dependem de consentimento, outros não. Então, para não corrermos risco e não termos aplicada contra nós alguma penalidade que a lei prevê, o ideal é a gente sempre ter o procedimento devidamente expresso e estabelecido. Esse consentimento, ele deverá ser escrito, por escrito e com uma finalidade específica destacada na cláusula. E como eu disse antes para vocês, tutela de saúde envolve dados pessoais sensíveis. Mas eu também disse para vocês que dados pessoais sensíveis, eles são impedidos de serem coletados pela legislação, mas que existem algumas ressalvas na própria lei. E quais são essas ressalvas? Então o artigo 11 enumera quais são essas ressalvas. No inciso 1º ele diz que, obviamente, é a questão envolvendo o consentimento das partes envolvidas. Então, se o titular consentir em fornecer algum dado pessoal que seja sensível, ainda assim é possível coletar esse dado. Mas se não tiver o consentimento do titular, também é possível coletar esses dados em caso de procedimentos realizados por profissionais de saúde. Então, a mesma ressalva que se tem para dados pessoais de uma maneira geral, para dados pessoais sensíveis, também não se precisa do consentimento. Mas aí eu repito e reitero a mesma orientação para vocês. O ideal é sempre ter o consentimento para a gente não correr riscos no que se refere à aplicação de uma multa desta legislação. Mas em relação aos dados que não são passíveis de se reconhecer, o que a lei chama de dados anonimizados. Dados anonimizados, de um modo geral, aquele QR Code, aquele outro código que é em código de barras, que não é passível de se reconhecer, ele não é contemplado por essa legislação. Então a lei não se preocupa com os dados anonimizados, a não ser que, e a lei faz essa ressalva expressamente, a não ser que esses dados anonimizados sejam passíveis de reversão, ou seja, que seja possível que o interessado consiga reconhecer esses dados e expor à vida os dados pessoais do titular deles. Nesses casos, a lei tem aplicabilidade imediata. Mas a dúvida é, ok, a gente coletou os dados, a gente está tratando os dados, eu tenho que ficar cuidando desses dados para o resto da vida da empresa, para o resto da vida do titular, ou tem um prazo determinado? Como você vai estabelecer nesse termo que esse consentimento e esse dado vai ter uma finalidade específica? Obviamente, assim que se encerrar a finalidade específica, ocorre o fim do tratamento do dado. Então, automaticamente, a empresa pode eliminar os dados de modo a impedir a sua divulgação indevida. Também, o titular ele pode pedir a revogação dos dados. Ele pode dizer, olha, eu não quero mais que vocês fiquem com os meus dados, porque eu acho que a empresa não me assegura e não me protege dos riscos desse tratamento de dados. Então, em razão disso, eu quero revogar a minha autorização de tratamento de dados. Então, automaticamente, também se encerra o tratamento de dados pessoais e daí a empresa automaticamente deve sim terminar e encerrar esse dado. A minha pergunta é, e quais são os direitos desse titular? O que o titular pode fazer e quais são os procedimentos que a empresa deve adotar para permitir que esse titular tenha acesso a todos os dados e mais do que isso, ele não venha a entrar com uma ação judicial ou fazer uma reclamação no âmbito da Agência Nacional de Proteção de Dados. Basicamente, o titular deve ter acesso a esse controlador ou ao encarregado dos dados pessoais para confirmar a existência desse tratamento de dados pessoais,
para ter acesso aos dados, permitir a correção de alguns dados que estão incompletos, permitir a eliminação desses dados, permitir a portabilidade desses dados para uma outra empresa. Vamos supor que ele queira sair dessa empresa e automaticamente ele deve ser permitido a realizar a portabilidade. Daí o controlador da empresa que era a sucedida, ele automaticamente vai entrar em contato com o controlador da empresa que vai obter esses dados e daí eles vão conversar entre si para permitir que ele tenha acesso aos dados pessoais também da pessoa natural. Mas quais são as medidas que as empresas devem adotar especificamente? A lei, ela não traz quais são as medidas específicas que devem ser adotadas. É importante frisar que a lei deve ter, que vocês devem ter um pensamento em relação à responsabilidade disso, porque a lei trata especificamente a respeito da responsabilidade das empresas. O controlador e o operador têm, em algumas hipóteses, responsabilidade solidária pela indenização. Então vamos supor que eventualmente o titular teve algum prejuízo causado pela exposição indevida dos dados pessoais. Automaticamente ele aciona o judiciário ou a autoridade máxima, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, requerendo um ressarcimento de danos. A empresa, ela não vai ser condenada sozinha. Quem realizou o tratamento de dados, o operador, até mesmo o controlador, ele pode ter responsabilidade solidária. Por isso é que é importante a adoção de boas práticas nas empresas. Então as empresas devem ter agentes de tratamento com a finalidade de adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais e acessos contra titulares de dados. A lei também prescreve que, em hipóteses de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração ou comunicação de tratamento inadequado de dados, também a empresa é responsabilizada. Mas qual é a penalidade dessa empresa? A empresa ela pode sofrer uma penalidade tanto de advertência quanto de pagamento de 2% sobre o faturamento por infração. Então vamos supor que a empresa seja decretada ou sentenciada infratora de mais de um tipo dessa legislação. Automaticamente ela vai ser condenada em 2% por infração até um valor máximo de 50 milhões de reais também por infração. Então o prejuízo pode ser gigantesco para as empresas. Por isso que eu tenho recomendado a todas as empresas, de qualquer tipo for, que elas adequem o seu procedimento em relação à proteção da segurança dos dados pessoais, porque se os dados pessoais forem vazados, o prejuízo será muito maior do que o investimento que ela pode ter em medidas de segurança. Isso é um trabalho colegiado entre o setor de TI da empresa e o departamento jurídico da empresa para fins de adequar os contratos, para fins de adequar os procedimentos, para fins de estabelecer código de conduta interno em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, como também para permitir que os procedimentos online via TI eles possam garantir a segurança de ausência de vazamento dos dados pessoais. Basicamente era isso que eu queria expor para vocês. Eu acho que eu me alonguei um pouco do tempo, mas de todo modo eu queria tratar um pouco mais profundamente a respeito de alguns aspectos da legislação e me coloco à disposição para eventuais perguntas que vocês tiverem mais adiante. Muito obrigado.